Olá a todos, este é o canal Revelar e mais uma vez, como tradicionalmente fazemos todos os anos, vamos falar sobre a famosa capa da revista que adianta o ano seguinte, né? Ela está fazendo aqui algumas previsões para o que virá em 2024. O nome dessa revista agora está difícil de ser dito aqui no YouTube porque muita gente está associando isso a teorias da conspiracy, né? Então acaba que se você fala o nome da revista, pelo menos até um tempo atrás, corre o risco de o vídeo não ir ao ar, né? Bom, aqui eles estão novamente, como todos os anos, fazendo algumas previsões para o ano que vem. E eu vou tentar, né, dentro das minhas possibilidades, falar para vocês o que eu acho que eles estão prevendo para 2024. Algumas coisas são bem escancaradas, outras já nem tanto. Então vamos ver aqui. Primeiramente, nós podemos notar que aqui acima, até tenho de recuar um pouco porque eu acho que não vai enquadrar bem, mas aqui acima da revista, deixa eu pegar aqui, ela tem algumas inscrições, vou tornar um pouquinho mais largo aqui, ela tem algumas inscrições falando das matérias que estão dentro da revista. Então, Votearama, Democracia em Destaque. Eu coloquei a tradução aqui do lado, né, pessoal? Outra, além de Gaza, turbulências no Oriente Médio. A terceira, desordem multipolar, uma G-fria não declarada. Então eles estão criticando aqui esse mundo multipolar que está sendo encabeçado por China e Rússia a partir da teoria do mundo multipolar de Dugin. Então eles estão chamando isso aqui de desordem multipolar, que teria colocado o mundo então em uma G-fria que não está declarada, mas que todo mundo já está vendo, né? Outra, a Europa dá um passo à frente. Ucrânia à prova de Trump. Por que eles estão falando isso? Porque eles sabem que se Trump vai ao poder, ele encerra o que está acontecendo lá na Ucrânia. Coisa que eu venho dizendo para vocês há um bom tempo, principalmente para aqueles que estão lá no canal Geopoliticando. Um canal complementa o outro, né? Muitas pessoas preferem só esses assuntos aqui, mas lá a gente complementa através de outros temas, né? Inclusive muitas coisas que nós vamos falar aqui hoje até se encaixariam naquele canal. Gigantes verdes, a nova geopolítica da energia. Eles estão falando aqui de minérios, as terras raras, né? ChatGPT funcionando, a inteligência artificial se torna real. E como se tornou real, pessoal? E ano que vem nós vamos ver isso intensamente, principalmente por conta de gadgets como aquele, um estilo broche, né, que você coloca no peito e você consegue se comunicar em outras línguas, né? Eles estão acabando com aquilo que foi criado lá na dispersão da Torre de Babel, quando os povos foram espalhados pela terra por conta de não compreenderem uns as línguas dos outros, né? Então agora a Babilônia moderna está recolocando os povos, né, todos em contato através da inteligência artificial e desses aplicativos de tradução automática. Funciona assim, você carrega o aplicativo no peito, conversa com a pessoa, já com o aplicativo pré-programado, e ela vai ouvir você na língua dela, e quando ela falar com você, o aplicativo traduz para a sua língua. Então, a barreira que foi imposta lá em Babel está sendo quebrada. Enfim, a revista fala sobre o mundo adiante, né, em 2024. O que será que eles estão prevendo, né? Quando eles falam em previsão, muitas vezes nós temos de colocar as barbas de molho, porque na verdade o que você pode entender com isso é que eles estão planejando que algo assim possa vir, porque muitas das coisas, quando você tem poder de ação, você pode fazer com que aconteça, né? Por exemplo, você pode dizer, eu prevejo que o copo vai cair da mesa. E aí você vai lá, tendo o poder de empurrar o copo da mesa, ele cai e se estilhaça. Então você previu algo porque você sabia que você faria aquilo, né? Então quem tem poder de ação consegue fazer com que aquilo que ele prevê vá a acontecer. Não necessariamente tudo aquilo que eles querem que aconteça vai acontecer. Algumas coisas eles apenas estão conjecturando, né? Então vamos aqui aproximando, né, essas imagens e tentar decifrar o que eles estão dizendo aqui. Então, primeiramente aqui, nós temos a imagem, de um lado, de Zelensky, que é o primeiro-ministro, o presidente da Ucrânia, e do outro lado, Vladimir Putin.
Nós temos aqui o símbolo de uma ampulheta. Uma ampulheta é, antes de mais nada, o símbolo de Cronos, né, que é o deus do fim da vida, para não usar a palavra correta. E também abaixo dele, nós já vamos adiantar, nós temos aqui um cubo, que também é o símbolo de Cronos. Cronos é Saturno, né? Saturno é o deus que usa aquele capuz preto e carrega a foice, né? Então ele é mais conhecido pela gente pelo deus do fim da vida, né? Então, por que o cubo é o símbolo de Saturno? Porque o cubo ele é visto como um hexágono também, né? Nós podemos ver que nessa... Até vou mudar aqui a cor da... Talvez o vídeo vá ficar um pouquinho longo, tá, pessoal? Vamos mudar a cor aqui para ficar mais nítido de você ver. Porque você vê aqui, ó, que o cubo ele forma, quando visto desse ângulo de visão, ele forma um hexágono. Quer dizer, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, né? Então, o cubo ele é um hexágono e, como no norte de Saturno, ou melhor, acho que é no norte de Saturno, não lembro agora se é no norte ou no sul, em uma dos hemisférios de Saturno há um hexágono formado por conta de 6 furacões que giram, supostamente, é isso que eles dizem, né? Que giram um em torno do outro, ou melhor, um atrás do outro, formando hexágono. E no hemisfério sul há um olho, né, também formado por furacões. Então se associa o cubo a Saturno, assim como o tempo, né, porque Saturno é o deus que encerra o tempo da nossa existência aqui, né? Então ele carrega, inclusive, Saturno carrega consigo uma ampulheta. Mas aqui eles estão associando, na minha concepção, esse deus ao fim do tempo, né, que a democracia está tendo. Parece que eles estão dizendo que nós estamos nos encaminhando para o fim da democracia nos moldes que nos era dito que ela existia até então. E aí nós vemos duas figuras aqui acima de Zelensky e Putin. É interessante que eles pintam Putin com as cores azul e Zelensky com a cor vermelha. Por que é interessante? Porque Trump, que é republicano, ele tem como cor dele a cor vermelha. Nos Estados Unidos é invertida. A direita usa lá a cor vermelha e a esquerda nos Estados Unidos usa a cor azul. Aqui no Brasil, as pessoas entendem que o vermelho está associado à esquerda e o azul à direita. Mas lá é o contrário. Então aqui eles estão associando o Putin e o Trump com o que seria uma espécie de esquerda, se você parar para analisar, né? Enquanto que Zelensky aqui nós não vemos o Joe Biden, nós vemos uma mulher. Então, por que eles estão colocando aqui uma mulher? Será que eles estão simbolizando que talvez Joe Biden não vá concorrer? Será que vão colocar a vice, Kamala Harris? Será que eles vão dar outra chance para Hillary? Ou será que talvez a Michelle, né, Obama seria o concorrente, né, que vai digladiar aqui no próximo escrutínio com Trump? O que eles estão prevendo aqui? Então, eles estão dizendo que Trump estaria, então, em acordo com Putin e a candidata, que eu suponho que possa ser a substituta de Biden, né, estaria em oposição ou alinhada com Zelensky. Interessantes esses símbolos aqui também. Então, o que eles estão dizendo aqui? Que se a candidata, supostamente, né, substituta de Biden, vencer, é isso aqui que nós vamos ver. Guerra, que é o que está acontecendo, né? Enquanto a esquerda está no poder nos Estados Unidos, Joe Biden, a Ucrânia está em guerra com a Rússia. E Trump já disse que quando ou se ele for eleito, isso aqui vai acontecer imediatamente. Ele vai pacificar a situação russo-ucraniana. De que maneira ele vai pacificar? Não sei, mas eu suponho, eu já falei isso lá no canal Geopoliticando, que ele faria isso cedendo as partes, porque a Ucrânia é mais ou menos isso aqui, né? Bem mal desenhado. Essa área aqui, pessoal, ela já aqui é a Crimeia. A Crimeia é tipo uma península, uma ilhazinha. Então essa parte aqui, ó, está tomada pela Rússia, assim como a Crimeia. Então eu imagino que essa parte aqui Trump cederia para a Rússia
e isso aqui ficaria para a Ucrânia. Então, aquilo que a Rússia já conquistou, ela ficaria para ela, e aquilo que a Ucrânia ainda detém ficaria para ela. Eu acho que assim é que Trump procederá caso ele for eleito. Em ambos os lados, nós vemos aqui equipamentos espaciais. Por quê? Porque eu penso que aquilo que já foi dado curso quando Trump estava no poder, que era aquela força espacial que ele tinha iniciado, ela vai ser dada continuidade. Os dois lados farão isso. Agora, o ponto de interrogação aqui também é estranho, porque no caso aqui eles associam a cor azul com o ponto de interrogação. É como se fosse, de qualquer maneira, a esquerda tocando esse projeto. Eu não sei se estou associando corretamente as cores aqui, o significado que eles estão dando é outro, mas considerando que eles estão tratando de questões políticas, eu penso que está correto. Agora, é interessante que eles colocam um ponto de interrogação apenas na cabeça de Trump. Ou seja, aqueles que estão, esses aqui, né, que são os globalistas, que estão alinhados com a candidata da esquerda, sabem o que está dentro da mente dela. Mas, como eles não estão alinhados com o Trump, eles não sabem exatamente o que ele fará caso ele chega ao poder. Então, algumas coisas eles conjecturam, mas no final das contas é uma incógnita. O que será que ele fará? Ainda mais da maneira como ele foi apeado do poder, né? E aí nós viemos para essa situação aqui. Isso aqui é, obviamente, uma urna, né? Uma urna eletrônica. E aqui, mais uma vez, a democracia em destaque. Então, eles estão mostrando que o ano de 2024 aí, a democracia norte-americana será o destaque do mundo. Nós já vamos analisar essa situação aqui dos eclipses aqui em cima, tá, pessoal? Mas vamos primeiro concentrar na questão do voto. Então, eles estão colocando que isso aqui estará no centro das discussões do mundo. E, evidentemente, estará. As eleições norte-americanas de 2024, todas elas são importantes, porque é o país mais poderoso do mundo, embora a multipolaridade esteja tentando se implantar, o país norte-americano ainda tem muita força, e só não tem força total porque tem uma divisão interna muito grande, e ela está no centro de todas as consequências do que nós vamos viver, né? E talvez a eleição de 2024 vá ser a mais importante de todas as que já existiram até então. É porque nós estamos em um ponto muito crucial, como se fosse uma encruzilhada do mundo. Então, esse momento aí, o que vai acontecer a partir dos Estados Unidos vai definir o que vai acontecer no mundo inteiro. E aí vamos vir aqui para o lado de cá. É interessante que eles colocam isso aqui abaixo de Trump e Putin. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de finanças. Então, eles querem dizer, talvez, que, no caso de Trump ser eleito, as bolsas vão desabar. Ou, talvez, simplesmente, elas vão desabar de qualquer maneira. A economia, de uma maneira geral. Aqui eles não estão falando exatamente de bolsas. A bolsa é só uma parte da economia, mas eles estão falando das moedas. Nós vemos aqui a libra e o euro. E aqui nós temos o dólar e o renminbi, ou yuan, né, que são a moeda americana e chinesa, e a moeda inglesa e europeia. Por que a moeda inglesa e europeia? Porque depois que o Reino Unido sai da União Europeia, por conta do Brexit, que nós acompanhamos lá no antigo canal Casando Verbo, quem está comigo desde as antigas lembra, né? Ela passa a ter a sua moeda exclusiva, ela não se associa mais com o euro diretamente. Então, o que é que vem dessa fusão da libra e do euro? Ou será que eles estão falando aqui de confronto? Será que é fusão ou confronto? Considerando que tudo aqui está sendo demonstrado como um confronto, talvez eles estejam falando de um confronto da libra com o euro e do dólar com o renminbi, a moeda chinesa. E disso nós vemos aqui o colapso, né, a queda. Esse símbolo aqui, ó, pessoal, simboliza a queda das bolsas. Só que é uma queda não abrupta, é uma queda escalonada, com fundos e topos, né, em sinal descendente.
Então parece que eles não estão sinalizando um crash, mas apenas uma queda. E talvez não seja um crash dos ativos, mas um crash das moedas, talvez porque a economia ela está razoavelmente caminhando. As empresas tiveram perda de lucros, mas uma boa parte delas ainda está apresentando lucro, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Embora que o varejo aqui esteja um desastre, a maioria das empresas aí listadas, pelo menos, né, tem apresentado resultados positivos, embora não tão positivos quanto no passado recente. E eles associam isso aqui ao quê? Olha só, o renminbi está associado às exportações e importações. Né? Por que o euro não está associado? Por que a libra não? Por que o dólar não? Porque a economia chinesa ela depende de exportar os bens que ela fabrica. Então nós vemos aqui containers em cima de um navio. Ou seja, se a economia chinesa falhar, ela cai. Né? Se as exportações chinesas falharem, ela cai. E aí eles associam esse navio de importação e exportação à cor vermelha, né? Porque a China, então, ao contrário do que nos Estados Unidos, ela associa a cor dela, vermelha, à cor do comunismo, né? Que é o modelo, né, que funciona dentro daquele país. Inclusive, o único partido que tem lá é o Partido Comunista Chinês. E aí nós vemos, então, o vermelho e o azul. Então, talvez aqui, diferentemente do que lá em cima, né, representando, de um lado, a economia chinesa e, de outro lado, a economia norte-americana. E aí nós vemos as duas. Bom, eu nem vou adiantar muita coisa aqui, vamos deixar para depois, mas elas acabam as duas aqui, conectadas com a urna em um ponto de interrogação. Mas antes de nós falarmos disso e disso aqui em cima, vamos falar disso aqui, ó, pessoal. O que nós temos aqui é um olho, bastante semelhante, inclusive, como diz uma amiga, com a bandeira do Brasil. Aliás, o Brasil é um dos países aí onde mais rapidamente está avançando a tecnocracia, né, pessoal? Muito mais rápido do que em qualquer outro país aqui do Ocidente. Talvez não tão rápido quanto a China, mas aqui nós vemos a tecnologia avançando em níveis alarmantes, na minha opinião. Mas o que nós estamos vendo aqui? Na minha opinião, também, tudo aqui é opinião, né? Nós estamos presenciando aqui a computação quântica conectada com o cérebro, que é aquilo que o Elon Musk e outros estão tentando fazer através desses chips de conexão cérebro-máquina. Né? Eu sempre disse para vocês que eu acredito, e vou afirmar aqui mais uma vez, e eu espero que lá na frente, quando acontecer, vocês lembrem que eu avisei isso. Eu sempre disse para vocês que eu acredito que a singularidade, isso é, o momento em que a computação vai ultrapassar a capacidade humana, só vai acontecer quando o cristalino do nosso cérebro, e eu não vou entrar em detalhes sobre o cristalino, talvez quem esteja na comunidade um pouco mais avançada vai entender, mas quando o nosso cérebro estiver conectado com as máquinas, né? Então não existirá uma computação quântica ou singularidade sem o auxílio do cérebro humano, porque isso diz respeito a uma conexão espiritual. Mas são detalhes aí que não vale a pena entrar com vocês, porque muitos são céticos, então não adianta falar. Mas aqui, então, nós vemos fios azuis e fios vermelhos, ou seja, é algo que pretende conectar pessoas de ambas as ideologias. E, mais uma vez, as pessoas estão se tornando uma espécie de gadgets gigantes. As pessoas estão, muitas, abertas à transhumanização. Eu não sei se vocês lembram, né? Eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre as pessoas que estão fazendo filas para se candidatarem a serem as primeiras a implantar um chip no cérebro, o chip do Elon Musk, o Neuralink. Né? E ao mesmo tempo em que eles vão possibilitar o avanço dessa marcação bestial que as pessoas estão prestes a sofrer, né? Nós estamos vendo que isso vai servir como um meio de vigilância, né? Porque aqui não é à toa que está um olho, o olho serve para ver, para vigiar. Então, estando conectados as pessoas, elas estarão literalmente sob vigilância total.
Existem alguns símbolos aqui que eu não consigo interpretar, pessoal. Esses cubos dentro de cubos aqui, por que aqui tem um ponto de interrogação ou aqui? Eu não consigo interpretar isso para vocês. Eu vou ficar atento aqui, de repente aparece mais alguma pista, e aí eu falo disso também. Vamos voltar aqui rapidinho. Aqui nós vemos o símbolo, na minha opinião, da Lua e do Sol. E aí eles vindo aqui em ambos os lados e criando aqui um eclipse. Nós já vimos alguns eclipses dentro dos Estados Unidos, acontecendo lá. E esse eclipse, por uma possível coincidência, né, não sei se é aquilo que eu estou pensando, mas ele termina justamente aqui na urna, e ele forma o quê? O símbolo de Nero, né, que é a cruz pata de galinha. O símbolo de Nero foi um símbolo de perseguição aos cristãos que eram crucificados de ponta cabeça. Então, Nero foi um dos principais inimigos dos cristãos, né? Então ele fazia isso com os cristãos. Então hoje muitos usam esse símbolo aqui como sendo o símbolo da paz, sem saber que na realidade a paz, né, ela só vem, segundo o entendimento dessas pessoas, ela só virá quando houver o fim do cristianismo. Então, por isso que eles associam o símbolo da paz com a cruz de Nero, porque possivelmente eles pretendam fazer com os cristãos algo semelhante ao que fez Nero, né? Essa crucificação. Difícil acreditar, né? E aqui vamos então conectar esses outros símbolos. Veja aqui que estranhamente, né, esse computador ele vem aqui com as conexões dele e conecta novamente com o símbolo vermelho, né? E o vermelho, nesse aspecto aqui de visão, né, conectado ao UN, representaria o Partido Comunista, diferentemente do que lá acima. Então, de uma certa maneira, o vermelho em dois aspectos aqui está conectado com a vertente da esquerda comunista, tanto no aspecto da queda das moedas, quanto no aspecto da instalação da tecnocracia. E aí, vermelho e azul, ou seja, direita e esquerda, vão se unindo até que eles se eclipsam um ao outro, quer dizer, um funde com o outro, e aí o que vem disso eles não sabem, né? Eles colocam aqui um ponto de interrogação, nem eles não sabem dizer o que vem adiante. E aí nós viemos aqui embaixo é bem interessante também. Primeiramente, essas duas imagens aqui, tanto lá quanto cá, então no caso 4, na minha opinião, representam as terras raras, os minérios, né, que aqui acima eles chamaram de gigantes verdes, a nova geopolítica da energia. Porque as terras raras é que vão fornecer os metais necessários e os outros elementos químicos necessários para a produção dos carros de energia verde, né, os gigantes verdes. E aí nós temos, de um lado e de outro, Xi, veja aqui como eu interpretei o Xi conectado com a cor vermelha do Partido Comunista e o Biden conectado com a cor azul representando os Estados Unidos. Então, Oriente e Ocidente. E mais uma vez, lá em cima é o inverso. Né? Por quê? Porque dentro dos Estados Unidos, e aqui nós estamos falando de uma disputa dentro dos Estados Unidos, as cores se invertem. Né? Então, o azul, em tese, seriam os vermelhos e os vermelhos seriam os azuis. Só que, porque eles estão associando isso com a esquerda internacional, com a China, eles mudaram as cores. Possivelmente é isso, só estou presumindo. E aí aqui eles falam da China desenvolvendo então esses carros elétricos, talvez seja a prioridade dela. Só que nós sabemos que a China ela não está aderindo a esses tratados do Greenman, né, que começa lá na COP92, na Rio 92 e depois outros mais. Né? Então eles estão falando aqui de um aquecimento. Nós vemos que os céus das cidades chinesas, onde há muitas fábricas, eles estão cobertos de fumaça. E então eles falam de calor, né? Então o que nós veremos na China possivelmente é isso. E nos Estados Unidos, isso aqui me parece um furacão.
789, um furacão. Simplesmente um furacão, aparentemente. Eles estão falando aqui de produção através de energia eólica. Né? Aqui o símbolozinho da energia. E possivelmente tenha algo mais aqui, mas eu não consigo tirar muita coisa disso aqui não. Eu acho que fica por isso. Agora é interessante isso aqui. Ó. Ele não está mostrando os Estados Unidos, embora uma parte dos Estados Unidos apareça aqui. Os Estados Unidos aparece ele todo praticamente, só que não é dado destaque a ele. O que está sendo dado destaque aqui é a América do Sul. Que coincidentemente, inclusive, em uma outra imagem, eu vou ver se eu acho para vocês depois. Não, mas o vídeo está ficando muito longo. Mas tem uma outra imagem aqui que fala da matéria das urnas. Ela coloca uma chama assim, ó, pessoal, que parece muito a América do Sul virada de cabeça para baixo. Como se a urna ou o voto estivesse queimando, mas a imagem da América do Sul está lá. Então eles colocam aqui América do Sul e Austrália e a região aí do chamado Mar do Sul da China, né, que é onde vai ter muitos conflitos. Então parece que o conflito para 2024 não vai mais se centrar no Oriente Médio, não será tanto a questão da Ucrânia, como será aquilo que está acontecendo aqui, envolvendo Japão, Taiwan e principalmente a região aqui da Austrália, Nova Zelândia, que são os aliados dos Estados Unidos. Então, talvez os grandes conflitos do ano que vem vão se dar aqui na nossa região e na região da Oceania. Aliás, nós estamos escapando barato, considerando, por enquanto, né, considerando as posições aí que o mandatário brasileiro tem tomado depois do que aconteceu lá no Oriente Médio. Mas parece que ano que vem, aquilo que por enquanto não estava acontecendo aqui, talvez vá vir para cá. Pessoal, eu teria mais algumas coisas para mostrar para vocês, mas não vai ficar muito longo esse vídeo. Aqui, ó, a imagem que eu falei, não parece a América do Sul isso aqui, ó, pessoal? É ou não é a América do Sul desenhada aqui? Aqui, ó. Posso estar imaginando demais, acho que eu ando com a mente muito fértil, né? Mas, né, eles costumam traduzir aqui as situações em imagens muitas vezes. Note que é uma outra imagem. O mundo deve tentar quebrar um ciclo vicioso de insegurança. Então aqui nós vemos um rastilho de pólvora que vai acabar em uma dinamite. E onde é que começa o rastilho? Na América do Sul. Vai começar primeiro aqui pela Venezuela, depois vai envolver os Estados Unidos. Aí, ó, não desista da paz no Oriente Médio. Então, eu gostaria até de comentar essas matérias aqui com vocês, pessoal, mas vai ficar muito longo. Então, nós vamos deixar para um outro vídeo. Ou, né, talvez nem seja tão interessante comentar, porque eu tenho tanta coisa acumulada para trazer para vocês aqui, pessoal, que eu acabo que acho que eu vou ter de deixar muita coisa de lado aqui para não ficar muito grande os vídeos. Né? Então é isso. Esse é mais ou menos o que eles projetaram para o ano que vem. E o eclipse tem a ver também com os sinais aí que a gente tem visto nos céus. Né? Os Estados Unidos está sendo cruzado, literalmente, sendo feito o sinal de X em cima dele por conta de vários eclipses que estão acontecendo em formação exata em cima daquele país. Né? Muita coisa aqui ainda me escapa, principalmente o significado desses cubos e as conexões que eles têm. Essas conexões não estão aqui por acaso, eles gostam de fazer essas brincadeiras, essas charadas aí para a gente decifrar. Então me escapa ainda o significado desses cubos, talvez eu não tenha conseguido conectar exatamente tudo aquilo que eles mostram aqui, mas a grosso modo aí alguma coisa já clareou para vocês, né, pessoal? E daí de repente algum de vocês que tem um pouquinho mais de tempo pode fazer algumas pesquisas adicionais e nos trazer mais alguma informação que possa servir para somarem mais conteúdo para adiante, né, para que os demais possam contemplar também. Tá bom, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.